Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com um escritor que tem uma voz bastante singular, tanto a voz narrativa quanto também nas suas temáticas. Então, estou muito curioso para esse papo de hoje com Leonardo Valente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Olá a todos. É um prazer estar aqui com você e um prazer ser escutado por todo mundo. Começando com a tradicional pergunta do podcast sobre os vagalumes literários, eu quero saber quais foram as primeiras obras ou primeiros autores que te fizeram se apaixonar pela leitura. Nossa, isso muito cedo, lá como quando criança. Eu sou um leitor daqueles bem molequinhos, bem pequenininhos. Os primeiros livros que me pegaram mesmo como leitor, não sei se você conhece ou se você vai se lembrar, é uma coleção chamada Vagalume. Era uma coleção de livros infantis e que, assim, sempre me impactaram muito quando criança, né? E eu li todos da coleção. Eu amava aquela coleção e aquilo me despertou. Eu não sou da geração Harry Potter, né? A geração Harry Potter ela é posterior, mas eu sou da geração Vagalume, eu não tenho a menor dúvida disso. Depois da coleção Vagalume, também eu lembro na época, eu devia ter uns 10 anos, 9, a Ediouro também lançou uma coletânea de livros que eram livros em que a gente decidia o final. Era uma espécie de hipertexto em formato de livro. Eu lembro que tinha um chamado A Casa Mal Assombrada, e de repente você chegava numa página e falava, se você acha que o personagem tem que abrir a porta, vá para a página 70, se ele tem que voltar, vá para a página 82, era uma coisa assim. E eu achava aquilo o máximo também. Depois vieram os livros de adolescentes, né? Vieram vários livros de adolescente, eu sou da época da Christiane F. Depois veio um livro que virou uma peça muito famosa, chamada Confissões de Adolescente. Nessa fase, já dos 12, 13 anos, eu já era um leitor ávido. Então eu pegava todos esses modismos, as coisas de ficção também. Tinha um livro famosíssimo, uma série, né, gigante, chamada Operação Cavalo de Troia, e eu devorava aquilo tudo. E, ao mesmo tempo, eu ia tendo na escola formação literária. A gente ia lendo os clássicos, e que para mim foi muito bom, porque eu tinha acesso a esses dois tipos de literatura. Ao mesmo tempo que eu ia lendo ficção científica, literatura fantástica, literatura infanto-juvenil, eu já estava tendo contato com Machado de Assis, eu já estava tendo contato com José de Alencar, com Olavo Bilac, Manuel Bandeira e um monte de gente que foram me formando aos poucos. E daí para frente foi uma trajetória muito maior como leitor do que, obviamente, como escritor, né? E aí chegaram os meus escritores de formação, aqueles que vão me preparar, digamos assim, que vão ser minha inspiração para a escrita, né? Aí vieram a Clarice, o Saramago, o Radu Nassar, esse povo que a gente tem aí maravilhoso e que contribuíram de forma decisiva, não é porque eu sou hoje, porque não só porque eu escrevo hoje, mas porque eu sou hoje, né? A lista é enorme. Se deixar, eu vou falar de livros aqui durante o tempo todo do podcast. Eu também comecei a ler na série Vagalume. Eu lembro que eu gostava particularmente, primeiro dos livros da Maria José Dupré, do Cachorrinho Samba, Minas de Ouro, né? Uhum. Depois eu passei a gostar muito dos do Marcos Rey, que eram livros policiais, Cadáver Ouve Rádio, lembra desse? Claro. E tinha os do Xisto, né? Xisto no Espaço, era muito... Xisto no Espaço era maravilhoso, Era. maravilhoso. O meu favorito era um chamado A Ilha Perdida, estou tentando lembrar do Sim, autor aqui. era da Maria José Dupré. Era da Maria José, exatamente. Que era, para mim, era o meu favorito, era o meu livro favorito. Tinha 200 vezes. Era muito bom, muito bom. É muito bom quando a gente é estimulado a leitura nesse período, né? Sim. Eu não tenho o que reclamar nesse sentido, porque eu tive escolas que me estimularam muito também, como leitor, né? Naquela fase que a gente chamava de ginásio, né, de quinta, oitava série e tal, eu tinha uma disciplina chamada leitura, que a gente tinha uma sala adequada só para leitura e tinha uma professora de leitura que trabalhava com a professora de português. Isso para mim foi muito importante, assim, o gosto pela leitura veio nessa fase. Veio lá na fase dos 8 anos, 7, até os 12, 13, quando eu já era um leitor ali, eu já não queria mais, já podia caminhar sozinho, entendeu? Acho isso muito importante, ser desenvolvido nas crianças. É aí que a gente forma um público leitor, né? Que eu sinto que falta muito no Brasil, né? Exato. A gente tem essa defasagem na escola e aí acaba complicando mais para frente. Você sendo esse leitor ávido, o interesse pela escrita surgiu cedo também? Surgiu muito cedo. Eu comecei a escrever ficção ainda criança.
Digamos assim que eu sofri uma experiência um tanto quanto traumática com uma professora. Você sabe quando você tem lá seus 9, 8 anos, faz uma redação achando que você está escrevendo o Prêmio Nobel de Literatura, e aí a professora diz: não é nada disso, risca tudo em vermelho, fala, senta lá e escreve uma dissertação decente. Aquilo me inibiu um pouco, aquilo me deixou um pouco inibido quanto à escrita. Mas eu sempre escrevia, a partir dali eu sempre escrevia, mas muita coisa eu guardava, jogava fora, ia só para mim. Mas a minha relação com a escrita, ela vem desde muito cedo, desde muito cedo. Eu tenho formação em jornalismo, né, minha formação em graduação, então eu entrei em jornal aos 19 anos de idade, comecei a trabalhar em redação. Primeiro eu comecei com assessoria de imprensa ainda aos 18 anos, editava revista e trabalhava em telejornal aos 18 anos. Depois fiquei 12 anos em redação de jornal, de grande jornal. Então essa relação com o texto, com a escrita, ela é antiga, ela é muito antiga. Só que ela passou por fases. Ela teve a fase do menino, da criança que escrevia lá de forma livre. Depois ela teve a fase do jovem jornalista, né, do texto jornalístico. Depois ela teve a fase do professor e pesquisador. Até que eu falei, não, agora eu quero me dedicar à escrita literária. Quero fazer isso, quero pegar o que eu já fazia, só que agora me dedicando realmente a publicar. Essas fases todas me ajudaram a moldar quem eu hoje sou. Tem gente que fala, eu comecei tarde a escrever literatura. Eu comecei a publicar por o que se convencionou chamar de tarde, depois dos 30 anos, mas eu acho isso uma bobagem. Grandes autores como Saramago e aqui no Brasil Maria Valéria Rezende começaram num tempo em que as pessoas chamam de tarde, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas essa fase para mim foi importante porque, na verdade, aí a literatura chegou como uma escrita de libertação. Eu estava muito incomodado com as amarras e com as prisões formais e estruturais, tanto que o texto jornalístico quanto o texto acadêmico exigiam. Eu falei, cara, eu vou escrever literatura, vou voltar para a literatura justamente agora para dizer que eu sou livre, né? E que eu vou me libertar dessas convenções, pelo menos nesse espaço, ninguém me segura, não importa o que aconteça. E acho que isso se reflete um pouco na minha narrativa hoje. Tem uma influência forte na minha narrativa. Como tu disse, tu se formou em jornalismo e seguiu uma carreira acadêmica, né? Uhum. Em que tu se especializou? Eu tenho mestrado em Relações Internacionais e depois eu fiz um doutorado em Ciência Política, mas também com a vertente em Estudos Internacionais. E aí eu ingressei já na carreira internacional, na carreira de pesquisa internacional. Hoje além de escritor, eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro como professor de Relações Internacionais e de Geopolítica. Estou seguindo a antiga tradição das pessoas que trabalham na área e que viram escritores, né? Tem vários aí. Então é mais ou menos esse o meu caminho. Eu te pergunto porque os teus livros, eles têm um forte viés político. A gente poderia até identificar alguns como uma ficção política mesmo. Você tem distopias, você tem um livro que a gente vai falar já que começa com uma presidente, inclusive, como protagonista. De onde vem essa chama política de querer colocar isso na literatura, na ficção, e trabalhar de maneira tão incisiva esse lado? Olha, eu podia te dizer que isso aí foi uma fase, mas a verdade é que não foi, que isso de tempos em tempos volta e volta com muita força. Eu achava que isso seria uma fase. Você citou aí o primeiro livro publicado, né, que era uma experiência, era um livro político, totalmente político, a gente pode falar sobre isso depois também. Vários outros seguiram a mesma linha, né, pelo menos mais uns dois. Apesar de que, para mim, Bruno, eu sou da turma que acha que tudo é política, sabe? Concordo. Você faz política em todos os sentidos. Então, até mesmo quando a gente não está retratando a política, digamos, óbvia, formal, partidária, institucional, ou a vida política de um lugar, ou a trama não tenha essa questão direta, a política é tratada de alguma forma. Seja até mesmo a política ou identitária, ou a política interna, os próprios relacionamentos são políticos, né? Então, a gente, de alguma forma, o escritor está sempre se expressando politicamente. Aquele que diz que não se expressa politicamente, ou ele não entende de escrita, ou ele não entende de política. Ou não entende de si, né? Ou não entende de si, exatamente. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sim, eu tenho livros que têm um mote, né, uma narrativa muito voltada para isso, de forma muito clara. Isso sim é influência direta, claro, do meu trabalho acadêmico, do meu trabalho como jornalista. E da experiência que eu vivi.
das histórias que eu ouvi, das coisas que eu vivenciei, porque são muitos anos observando personagens, observando figuras políticas. Eu já cobri eleição em vários lugares, tanto no Brasil quanto fora. Vivi alguns círculos políticos, eu estudei ciência política. A política está entranhada em mim, essa política formal, ela está entranhada em mim de alguma forma. E não só a política formal, também essas personagens, o comportamento dessas personagens, como elas vivem. Eu sempre fui muito aquele cara que, assim, se eu estou num jantar com algum político importante, eu estou num café da manhã de imprensa, alguma coisa assim, eu estou muito ligado, eu estava muito ligado no que ele estava falando, mas também no que ele estava comendo, na forma como ele comia, o que tinha ali, as subjetividades. Subjetividades me interessam muito, elas falam demais. Então eu sempre procurei fazer esse tipo de observação. Em alguns livros eu quis botar isso, esses elementos. Em outros não, em outros eu quis ser mais direto, né, digamos assim, mostrar estruturas e trabalhar um pouco com a ironia, e aí já com o objetivo de cutucar o leitor, né? Eu estou colocando isso aqui, estou jogando para você, o livro agora é seu, interprete-o da forma como achar melhor, né? Acho que a coisa seguiu mais ou menos por aí. Antes da gente entrar nos livros, eu quero te perguntar da tua rotina de escrita, do teu processo criativo, até porque você tem publicado praticamente um livro por ano, né? Nos últimos anos. Tem sido uma produção bem prolífica. Como é esse teu processo? Eu tenho conseguido publicar um livro por ano, apesar de eu não acreditar muito naquela máxima do publish or perish, né? Naquela pessoa que tem que publicar o tempo todo para estar em voga, estar acontecendo, etc. Não sou partidário disso, não acredito que isso seja a receita, mas eu tenho conseguido publicar um livro por ano, na verdade, porque eu escrevi muito antes de publicar. E aí está acontecendo uma coisa engraçada, curiosa, né? Porque assim, os livros que eu escrevi, na hora que eu pego para decidir agora eu vou publicá-lo, eu praticamente reescrevo, né? Então ele praticamente vira um outro livro. Então eu tenho dois trabalhos: o trabalho de escrever e guardar, e quando eu pego para publicar, o trabalho de redesenhar ele todo. Acabei de fazer isso com um agora, com o original. Mas a minha rotina de escrita, na verdade, escrevo por prazer. E como eu escrevo por prazer, eu acabo me vendo, às vezes, escrevendo por horas. Se não tem nada acontecendo, se eu não tenho programa nenhum, às vezes eu me vejo sentando 2 horas da tarde para escrever, e quando eu vou olhar são 11 da noite. Eu não consigo ter muito uma rotina romântica de escritor, não. Aquele que escreve de madrugada, no silêncio, ou aquele que escreve 5 horas da manhã, não. Eu sou meio... Eu viro abóbora, sabe? Assim, depois de meia-noite, 1 hora da manhã, a minha concentração se desfaz, eu não tenho a menor, não consigo, não sou desses, não. Tem que ter um espaço diurno para a escrita. Silêncio, essas coisas todas, é claro que ajudam, mas eu também acabei sendo treinado a escrever sentado no meio-fio da rua. Tipo, você precisa passar uma matéria para o rádio, senta aí no meio da Avenida Brasil e se vira. Isso acaba dando um outro nível de concentração. Eu disperso pouco, mesmo quando tem algum nível de ruído ao meu redor. Eu consigo manter uma concentração para a escrita. Isso me facilita muito. Agora, eu tenho também o seguinte: geralmente, dificilmente eu sento para escrever sem saber o que eu vou fazer. O momento da escrita é o momento da técnica, não é o momento da inspiração, não é o momento das ideias. As ideias eu consigo em outros lugares, tomando banho, andando no calçadão, fazendo exercício. Nos momentos de ócio, são os momentos geralmente que eu resolvo os problemas, que eu divago e que eu também traço as linhas dos meus livros. E aí, quando eu sento para colocar isso na técnica. A exceção foi o último. O último foi uma forma diferente de narrativa, de escrita, que eu também posso explicar depois. Mas, via de regra, é isso que acontece. Tanto que quando tem um impasse, não é bloqueio, né? Dificilmente eu tenho bloqueio, mas cheguei no impasse, não sei o que eu faço daqui para frente, eu paro e eu vou fazer outra coisa. Fazendo essa outra coisa, o impasse é solucionado. Não, o caminho é esse aqui. Ou então ouvindo música, ou lendo poesia, e lendo muita coisa também. Quando eu estou escrevendo, eu leio muito mais até do que quando eu não estou escrevendo. Tem gente que diz que não gosta de ler quando está escrevendo. Eu sou justamente o contrário. Aí é o momento que eu leio muito. Leio demais, muito mais do que quando eu não estou escrevendo. Não é que eu vou pegar o estilo, eu vou... E também não vejo problema nenhum nisso. Mas a leitura, ela me desperta sentimento. É esses sentimentos que eu acabo trabalhando na minha própria escrita. Então, eu tenho muito esse processo. E eu escrevo praticamente todo dia.
Só não escrevo quando a minha rotina de aula é muito pesada, mas eu praticamente escrevo todo dia. Mesmo quando eu não estou escrevendo ficção, eu estou escrevendo alguma outra coisa. Estou fazendo um artigo, estou fazendo uma pesquisa. Então, eu já me habituei a essa rotina de escrita. Então, eu acho que é por isso que, nesse momento, parece que eu estou conseguindo um enorme índice de publicação ano a ano. Isso vai esvaziar um pouquinho com o tempo, né? Vai ter uma hora que isso aí vai ficar um pouco mais espaço. Mas ainda pode ser que aconteça ainda por um tempinho. Tu pretende publicar esse ano ainda? Não, esse ano eu não devo publicar nada, não. O meu último livro, o Criogenia, ele está dando um trabalho grande para mim, em vários É um sentidos. trabalho bom, né, que ele tem dado. Trabalho bom, trabalho bom. Ele virou peça, vai estrear na semana que vem. Ele acabou de ser lançado na Argentina. Ele vai ser lançado em Portugal um pouco mais à frente. Isso tudo demanda da gente, né? Eu tenho que dar atenção. Então, isso acaba tomando muito tempo, aí eu não vejo muito espaço nesse momento para publicar mais nada nesse sentido. Acho que esse livro ainda tem Os livros são, né, eles ficam. O tempo do livro a gente não conhece, mas esse livro, como ele ainda necessita de um trabalho, sabe? Ele ainda demanda um trabalho. Eu não acho adequado publicar nada agora, mas eu tenho intenção, não sei se vou conseguir, mas eu tenho intenção de publicar no ano que vem. Então, agora entrando nos livros, o primeiro publicado, como tu falou, foi o Charlotte Tábua Rasa, que tem essa, como eu falei, né? Você tem umas tramas muito curiosas, muito diferentes, assim, para quem está ouvindo. Se trata de uma transexual que é eleito presidente ainda como homem, e após a eleição, ela faz o processo de resignação sexual, assume essa persona não, né? Ela assume quem ela efetivamente era, a Charlotte, e ela era casada, tinha uma esposa. Obviamente isso gera uma rejeição das pessoas, mas ela se prova uma presidente muito eficiente. De onde veio essa ideia, essa questão de gênero, também vai aparecer depois na tua literatura, né? De onde veio isso? E também uma coisa curiosa nesse livro é que a Charlotte, ela não é politicamente exatamente o que nós esperaríamos de uma pessoa com esse background, assim. Ela não é exatamente a pessoa mais progressista do mundo. Então, fala um pouco desse livro, qual foi o processo criativo dele e essa questão de gênero e política, e, enfim. É muito interessante, Bruno, porque eu gosto muito dessa história, mas ao mesmo tempo essa história está muito distante de mim já, sabe? Do ponto de vista narrativo, da construção literária em si, né? Apesar de eu gostar muito dela, gosto demais, eu não me identifico mais com aquele texto, não me identifico mais com aquele livro que está ali. Isso é um ponto que eu acho que é importante. Às vezes eu olho e falo assim, meu Deus, como eu faria diferente? Se é que eu faria. Como eu mudaria. Mas, ao mesmo tempo, foi bom eu não ter feito diferente, foi bom eu não ter mudado, porque aquela história está ali, está pronta. Ela existe independente de mim. Eu tenho uma certa relação afetiva com ela. Você resumiu muito bem. A proposta naquela época era quebrar os clichês, quebrar os tabus pelas questões políticas e não exatamente só pelas questões de comportamento. É o que a gente chama de princípio da expectativa de sentido, né? Se você tem uma presidente trans, você espera um determinado comportamento dela, uma determinada linha, e o que você vai ver ali, naquele livro, não é nada disso. Você vai ver ali uma pessoa absolutamente pragmática, de grande conhecimento geopolítico, dura, extremamente dura, preocupada, bem intencionada, mas dura, com uma mulher, acho que pior ainda, né, nesse sentido, muito mais dura, muito mais pragmática. A ideia era justamente mostrar que, olha, o campo da política, ele é o campo de todas as possibilidades. Ele é um campo que, se você se apega a clichês, a pré-retratos, a pré-concepções, você vai levar uma rasteira muito violenta. Porque o campo da política, ele é um campo que, ao contrário do que parece, do que a gente vê hoje, ele não é um campo que se apega. Ele traz a ideologia, ele traz as crenças a partir de outros objetivos, a partir de outros fundamentos, com outras intenções. Ele trabalha aquilo. Ele, na verdade, é um movimentador de massas, ele é um movimentador de adesões. E é necessário ter cuidado com isso. Essa era uma das propostas. A outra proposta também era apresentar uma orientação política de uma pessoa trans que não caberia na ideia que você acha do que uma pessoa trans acredita, mas que é perfeitamente possível. Ora, ela era uma nacional desenvolvimentista. Qual é o problema? Hoje a gente vê
pessoas de vários gêneros, de várias orientações sexuais, votando nas mais diferentes pessoas. E às vezes a gente fica chocadíssimo, né? Sim. Mas é muito chocado. Mas a vida é essa, né? A vida é assim. A vida não tem essa lógica toda, não tem essa coerência. As pessoas não são coerentes. Ou então, pelo menos, elas não são coerentes com aquilo que a gente acha que é coerência, né? Então, em alguns casos, é assim que acontece. A ideia de Charlotte era justamente essa. Eu adoro essa história, eu gosto muito dela. Eu acho que é uma história datada. Tanta coisa aconteceu nesse Brasil que não dá nem para competir. Ela era uma realidade bem interessante lá em 2015, 2014, quando ela foi feita, quando ela foi finalizada para ser publicada, né? Ela hoje é uma história datada, uma história que eu gosto muito, mas é uma história que, quando eu olho, eu não vejo mais meu DNA ali, sabe? Não vejo mais ali as minhas características narrativas, enfim. Não estou dizendo isso como que coisa boa, que coisa ruim. Só como uma coisa que acontece, né? Faz parte. Mas faz parte da minha história, então... Acho legal que você tem essa visão, assim. Às vezes eu vejo escritores falando, não gosto muito do meu primeiro livro, e, né, meio que renego às vezes. Escondendo, né? Tira da livraria, pelo amor de Deus. E eu acho que é sempre um registro, sabe? É um registro de quem você era. Eu não tenho como escapar disso. Tá ali, eu não tenho como escapar. Era quem eu era naquele momento. Me entreguei de corpo e alma naquilo. Mudei muito, mas era eu. Sim. Não posso dizer que não era eu. Tem a minha assinatura, fui eu que fiz. Então, faz parte. E certamente vão existir pessoas que hoje podem ler o Criogenia, por exemplo, e não se identificarem, mas podem ler o Charlotte e se identificarem ainda. Então, Sim. isso é tão válido quanto. Se tem uma coisa boa, é a diversidade do leitor, né? Sim. Eu vejo uma certa limitação em pessoas que falam que eu só escrevo para determinado público, para determinado leitor. Isso tem um certo preconceito. Não. Você pode escrever para outros públicos. Por que não? Por que não se aproximar de outras pessoas de outras formas, com outras temáticas? Eu não vejo problema nisso. Eu acho que o exercício da literatura é um exercício da liberdade. Se a gente fosse limitar, como se a gente se limita em outras coisas, em outras esferas, se a gente fosse basear apenas em estereótipos e preceitos mercadológicos e de status também, porque o preceito de status, às vezes, ele é mais cruel do que o mercadológico, né? A gente vai viver nessas armadilhas, e aí você não está escrevendo com o teu espírito, né? Você está escrevendo só para agradar o outro, e Deus me livre, já fiz muito isso, não quero mais não. Tem uma amiga minha que ela sempre fala que existe esse risco, né, de escritores que escrevem apenas para outros escritores, né? Então, é meio complexo. É muito complicado. É muito complicado. Uma última pergunta ainda sobre o Charlotte, porque quando você decide trabalhar com uma protagonista trans, você entra ali no terreno algo espinhoso, de lugar de fala, de todas essas questões, né? Como foi encarar essa empreitada, assim? Foi com pesquisa? Tu chegou a ter algum feedback da comunidade? Sim. Aí eu acho que é importante explicar algumas coisas, né? O panorama mudou muito, muito rápido, sabe, Bruno? Sim. Esse livro foi escrito entre 2014 e 2015, quando essa realidade identitária era outra ainda. E você ainda não tinha ainda os códigos, ainda não tinha uma série de informações sobre a realidade trans. Sim. Mesmo com pesquisa. Vou te dar um exemplo muito claro. No livro ainda saiu uma terminologia terrível, que é a mudança de sexo. Porque o termo redesignação sexual, ele foi um termo que se massificou depois, com os movimentos. Mas logo depois mesmo, tipo 1 ou 2 anos depois. E o Charlotte, ele foi publicado no meio desse furacão, ou seja, nessa fase de transição. E isso aí gerou algumas coisas interessantes. Uma delas, por exemplo, eu fui convidado para participar, isso já alguns anos depois, isso há uns 3 anos, eu fui convidado a participar e a falar sobre Charlotte num programa bacanésimo, chamado Áudio Transvisual, que era uma oficina de formação de pessoas trans para o mercado audiovisual. Então, assim, era um negócio sensacional. Uma oficina onde as pessoas trans produzem filmes, aprendem como é que são os bastidores, etc, etc, etc. E eu fui. Eu fui morrendo de medo. A essa altura do campeonato, eu achava que eu ia ser massacrado, que eu ia ser completamente massacrado. Mas aí, mais uma vez, veio o preconceito da minha parte, porque elas e eles entenderam perfeitamente que aquele era um livro datado. E que naquela época que o livro foi publicado, aquelas questões não estavam sendo postas exatamente daquela maneira. E fizeram analogias que foram sensacionais.
uma mulher trans virou e falou, eu falei, cara, ela acertou assim em cheio. Ela falou, na verdade, você não está falando sobre pessoas trans. Na verdade, você está falando sobre fidelidade política, sobre coerência e fidelidade política, sobre, na verdade, quem é que você elege, que tipo de pessoa que você elege. E se essa pessoa, na verdade, ela te deve que tipo de fidelidade? Ela te deve a fidelidade humana, sobre o que ela é em gênero, sobre o que ela é na vida pessoal, ou se ela te deve fidelidade política, sobre programática. Eu quase caí para trás com aquilo, falei, graças a Deus, que acolhimento bacana. Então, assim, eu fui muito bem compreendido ali. Ali eu vi que houve essa compreensão. Mas hoje eu reconheço que, além de ser um livro datado, é um livro que, se cair nas mãos erradas, ele vai provocar determinados atos furiosos, nesse sentido. Isso faz parte também, entendeu? Também. Acho que faz parte. Mas sim, eu fiz muita pesquisa na época. Fiz muita pesquisa para poder falar sobre. E, ao mesmo tempo, eu também quis desconstruir muita coisa. Porque eu também não sou partidário da literatura presa à realidade, sabe? Sim. Eu acho que a literatura ela tem que ter aquele dedinho da provocação. Se a gente for fazer só literatura politicamente correta, a gente está muito perdido, né? A gente vai produzir aí material que algumas emissoras de TV fazem, sabe? Vou ficar citando nomes, entendeu? Não dá. Não tem condição. Como dizia o Jô Soares, só quem tem que ser politicamente correto são os políticos, o resto não. Exatamente. Aí depois vem o Apoteose, depois do Charlotte, que é o teu único livro de contos, né? É. E o Apoteose, ele trabalha o carnaval, mas por uma perspectiva diferente, né? Porque você escolheu o grupo de acesso, né? Para falar sobre, não o grupo principal, aquela coisa toda glamourosa. Qual foi a tua ideia com esse livro, assim? Por que retratar essa segunda divisão do carnaval? O Apoteose eu escrevi para mandar para o Prêmio Sesc de Literatura, inicialmente. Mandei e ele ficou entre os 10 finalistas. Eu não posso falar finalistas, eles proibiram a gente de falar finalistas. Ah, é? Tipo, não são 10 finalistas. Eu falei, mas não é a última fase? Não são os últimos livros, os finais? São, mas não pode falar finalista. Tá bom, então tá. Então vamos reformular para fazer assim. Eles fizeram a pré-seleção de todos os inscritos e o Apoteose ficou entre os 10 pré-selecionados para a última fase. Né? Tá bom, ok. A gente tá falando de política e você tá bem político, né? Que aquele poderia ter acontecido, outra coisa, né? Você teria feito. Exato. Então, para não dar problema, né? Para não ser bloqueado de novo, então a gente fala da forma como eles querem. O fato é que ficou entre os 10 lá. Mas quando saiu o resultado, eu já tinha. Eu acho que isso também foi o motivo da. Aí fazendo revelações aqui, né? Eu acho que isso também foi o motivo do imbróglio. Eu já tinha recebido a proposta de publicação. Aí eu pensei, cara, eu não vou ganhar esse prêmio. Aquela coisa a chance de eu ganhar é pequena. Pode ser que eu ganhe, pode ser que eu não ganhe. Vou trocar o certo pelo duvidoso? Recebi a proposta de publicação. Vou publicar, né? Aí eu não sabia que ele ia ficar entre os 10 selecionados. E ele ficou entre os 10 selecionados, assim, na véspera da publicação, sabe? Na véspera do livro sair. O livro já estava... Não tinha pré-venda na época, mas ele já estava no prelo. A gente já estava divulgando o livro. Aí eu falei, vamos botar o selinho. Eu pensei, não pode botar selo nenhum. Não pode botar selo nenhum. Não tem selo nenhum. Bom, tá tudo certo, não tem problema. Vai sem selo. Vai sem selo. A temática do carnaval eu escolhi porque, assim, eu sou de uma família que foi sempre muito influenciada pelo carnaval. Meu avô fazia adereços de escola de samba para Unidos de Vila Isabel, no Rio. Meu pai era portelense apaixonado que não perdia um desfile. Não desfilava, mas ficava justamente assistindo. E meu irmão foi carnavalesco, ainda é, na verdade. Meu irmão é e foi carnavalesco mesmo, profissional. Trabalhou em várias escolas, no Porto da Pedra. Hoje ele está trabalhando na tradição. Enfim, hoje ele não é só carnavalesco, mas dedica parte da sua rotina ao carnaval. Então, eu, desde muito cedo, muito pequeno, eu tive contato com essa realidade. Conheci personagens, conheci pessoas, histórias e falei, eu quero escrever sobre isso, eu estou com vontade de escrever sobre isso. E a ideia foi fazer isso em formato de contos. E a realidade que eu conhecia melhor era a realidade do grupo de acesso, mais até do que a do grupo especial. E eu acho o grupo de acesso fantástico, absolutamente fantástico, porque ele equivale aos desfiles do grupo especial de 30 anos atrás. E os dramas que existem ali são, na verdade, para mim, o que mais importa. É o que dá o sentido de cultura naqueles desfiles. Por quê?
Você tem escolas muito fortes, que estão quase no grupo especial, que estão para subir. Você tem escolas muito frágeis, que estão quase para descer. E lá, nesse grupo intermediário, na verdade, você está entre o céu e o inferno, mesmo, literalmente. Você está entre a glória, se você consegue subir, e você está entre o desaparecimento, se você desce. Porque você sai até da Sapucaí, você vai parar no outro lado da cidade do Rio de Janeiro, em Intendente Magalhães, no grupo 3, no grupo 2, no grupo 3. Então, o drama é muito maior do que no grupo especial. E os desfiles são muito mais heterogêneos do que no grupo especial, onde há uma homogeneidade, né? Parece, às vezes, que passou uma coisa só. É tudo muito igual, todo mundo muito no mesmo nível. Ali não. E ali você tem o drama antigo das escolas de samba. Você tem o amor da comunidade e o carro que quebrou e que deixou todo mundo desesperado. Você tem a roupa da baiana que não chegou porque o figurinista não recebeu e fechou o ateliê. Entendeu? Nossa, que história isso. Você tem o carnavalesco dando surto psicótico porque a rainha de bateria não chegou, porque ela está presa no engarrafamento, porque ela veio de ônibus, né? Ela está presa lá na rodoviária. Então você tem todos esses dramas que não acontecem no grupo especial, obviamente, que chega todo mundo de helicóptero, né? E de avião, que desfila em São Paulo, vem para cá e vem para lá. E não, ali você tem pessoas de verdade. Ali você tem comunidades de verdade que sentem e que gastaram dinheiro muitas vezes do próprio bolso para fazer aquela escola. Então, assim, quantas histórias eu vi, por exemplo, de carnavalescos que ganham uma miséria nesses grupos, subindo em cima de carros e fazendo adereços, e vem lá uma baiana, uma senhorinha, trazer uma quentinha para ele, que ela fez em casa para ele comer. E ela com pouca comida e ele sem dinheiro para comprar comida. Então você tem essas relações de solidariedade e tal. E eu quis transformar isso em diferentes histórias e eu quis fazer isso num desfile do grupo de acesso. Então cada conto ali é sobre uma escola que vai desfilar numa sexta-feira de carnaval. E quis também fazer uma experimentação narrativa e tal. Não foi a minha única experiência com contos, mas é a minha única antologia. Eu não sei, confesso a você que não sei se farei outra. Uhum. Assim, porque gosto muito do gênero, leio bastante, mas sabe, eu me sinto muito mais romancista do que contista. E leio muito contos, mas eu me sinto muito mais romancista. Eu costumo dizer que assim, quem faz um bom conto, ele é um piloto de caça. E quem faz um bom romance, ele é um piloto de Boeing. São dois aviões completamente diferentes para você botar no ar, com autonomia diferente, com movimentos diferentes, e eu me sinto muito mais um piloto de Boeing, levar aquele bichão para um voo transatlântico, do que um caça que sobe, desce, faz rasante, pirueta e que vai, né? Mas é uma questão de sentimento, pode ser que isso mude. Nesse momento, por exemplo, não tenho nenhum plano de lançar outra antologia, não. O que eu acho fascinante no desfile do carnaval é que a gente vê aquilo durante um dia, mas aquelas pessoas trabalham durante um ano, né? O ano inteiro. Acaba o desfile, eles já estão pensando no outro, e esse estresse de, assim, cara, foi um ano inteiro, e aí, sei lá, dá uma chuva, cai um raio no barracão e tudo pode vir abaixo, né? É um clima de tensão absurdo. Exato. Você tem personagens que doam a vida, né? Literalmente, que morrem por aquilo, morrem por aquela festa, né? Isso eu retrato no livro. Isso eu retrato. Gente que é capaz de doar a vida, gente que se entrega a esse ponto. É um amor pela comunidade, um amor pela escola, um amor pela arte, que a gente pouco vê hoje, inclusive. Você não vê hoje, por exemplo, no grupo especial, que tem uma outra relação, virou uma indústria, né? Uma indústria muito poderosa, muito pesada. Ali no grupo de acesso, não. Você tem a cultura ainda prevalecendo, a cultura de comunidade prevalecendo. Isso é tão bonito quando você entra, quando você vê. É muito bonito. Eu falei, eu preciso retratar isso em conto. Eu preciso jogar isso de alguma forma para a literatura. E foi isso. Aí, em seguida, vem O Beijo da Pombagira, é outro livro que parte de uma sinopse muito diferente, né? De um homem que se apaixona por uma entidade quando ela está incorporada e se desespera quando não tem mais acesso a ela. Tu falou que com Charlotte você já não tem uma proximidade com aquela voz narrativa. Eu acho que no Beijo da Pombagira, talvez jamais, né? Porque já tem um estilo já mais diferente, uma coisa mais experimental. Como foi escrever esse livro? E você realmente consegue se relacionar mais ainda com ele? Consigo sim. É um livro que eu gosto muito. Agora, é um livro que os leitores se relacionam mais do que eu, inclusive. Eu tenho um tipo de leitor que geralmente fala para mim, adorei o Criogenia, mas eu gosto mesmo do Beijo da Pombagira. Legal. E é interessante porque o Criogenia, quando começou a alavancar a venda, que chegou à sexta impressão,
uma coisa assim que a gente não esperava, ele alavancou a venda do Beijo da Pombagira, e não do Calote ou do Apoteose. Então, assim, a gente não estava preparado, não esperava, e o Beijo da Pombagira esgotou. Rapidamente. Muito rápido. É um livro que faz muito sucesso em algumas regiões do Nordeste, adoram o Beijo da Pombagira. Nossa. Os leitores nordestinos adoram. E é muito curioso. E tem muito preconceito também, né? Sim. Tem muito, muito preconceito. Eu tenho uma história engraçadíssima sobre isso. Esse livro ia ser lançado na Bienal do Rio, em 2019. Em 2018, ele foi finalista do Prêmio Rio de Literatura, na categoria Novo Autor Fluminense, o original. E em 2019, a ideia era que ele fosse lançado na Bienal do Rio. Só que aí teve um problema. Os livros saíram da gráfica em São Paulo no dia da Bienal, no dia do lançamento. Teve um atraso e tal. E o caminhão tombou na Via Dutra, com os livros. Nossa. Então, Daria um conto do Apoteose, né? exato. E ele tombou. E ele tombou, atrasou tudo, né? Como atrasou, eu fiquei lá na Bienal sem livro, as pessoas chegando, eu lá na Bienal sem livro. E aí o que a gente tinha lá? Só o Galhardete, eu, o Tandy, né? As pessoas, sem livro nenhum. Aí a gente pediu para que o livro viesse para casa, na minha casa. Eu pedi para minha mãe recebê-lo, né? Aí minha mãe ficou esperando os livros chegarem, e chegou o transportador, o cara começou a botar o livro aqui em casa. Aí minha mãe puxou o assunto com o cara, que coisa chata que aconteceu, né, moço? Não sei o que, o livro tombou. Ele olhou para a cara da minha mãe e falou assim, também, né, minha senhora, com esse título fica difícil, né? O acidente foi uma maldição. Deu as costas e foi embora. Uma vez eu estava sentado num café, eu adoro ficar tomando café, tendo ideia para escrever. Uma coisa que eu gosto é de ficar sentado em café. E eu estava com ele na mesa. Passou uma senhora e se benzeu. Assim, tipo, minha Nossa Senhora, o que é isso? Então, assim, as histórias dele são sensacionais. Agora, na verdade, o que eu acho mais interessante desse livro, que eu gostei mais, não é nem o mote, o roteiro em si, a história, mas esse livro, ele realmente se propôs a ser uma experiência narrativa, onde eu usei várias linguagens, as quais eu já dominava, colocando na literatura. Inclusive acadêmica, né? Inclusive acadêmica. Porque eu parti do seguinte pressuposto: a forma é conteúdo. As pessoas interpretam um texto não só pelo seu conteúdo, mas pelo formato. Elas já têm uma pré-concepção do formato. E você consegue levá-las para o lado que você quiser, dependendo do estilo de narrativa que você coloca, que você impõe. A ideia de eu fazer isso surgiu a partir de um dia que eu me senti ridículo sendo pego por um doc-fiction. Conhece o gênero, né? O documentário de ficção. Sim, sim. O doc-fiction, ele tem o formato de um documentário. Hoje em dia ninguém mais liga para isso, mas na época que eu escrevi o livro, em 17 para 18, na verdade, houve uma explosão de doc-fictions. Era um formato de documentário mesmo. Ninguém diria que não era. Um formato de documentário científico com temas absolutamente esdrúxulos. Então, certo dia eu estava zapeando na TV e estava passando um doc-fiction, que eu achei que fosse só um documentário sobre sereias. E eu comecei a ver aquilo, e eu comecei a ficar apavorado, porque os cientistas falando da descoberta, do impacto que isso teria na humanidade, etc., fazendo a linha. Eu sei que Bruno, tipo, 20 minutos depois, eu estava no Google, desesperado, procurando notícias a respeito. E eu me senti tão ridículo. Eu falei, cara, o formato leva a isso. Sim. Eu falei, eu quero fazer isso na literatura. E bingo, deu certo. Eu comecei, o primeiro capítulo do Beijo da Pombagira é na linguagem mitológica, né, na linguagem bíblica. Então, assim, eu repito versículos bíblicos, utilizo de uma linguagem mitológica, então eu provoco uma determinada reação no leitor, e aí eu já caio num artigo científico. Quando caio num artigo científico, já teve leitor me perguntando assim, que bibliografia é essa? Eu procurei e não achei. Eu falei, cara, era falsa. Dali é verdadeiro. Né? Então, a pessoa tem a tendência, quando lê um artigo científico, a achar que aquilo é verdade. Mais ainda quando ela vê matérias de jornal, que é o terceiro capítulo, todo em matérias de jornal. E aí eu tenho que agradecer muito tanto ao Gustavo quanto ao Ulisses, o editor e diagramador da Mondrongo, que eles fizeram um trabalho primoroso nesse sentido. Fizeram realmente páginas de jornal ali no livro, ficou um negócio fantástico, com box, com tudo. E aí depois eu escrevo em 3 estilos literários diferentes, mas aí variando o narrador, né? Primeira pessoa, terceira pessoa. Faço um capítulo todo dedicado à própria personagem, à protagonista, mas quebrando aqueles estereótipos, né? O capítulo dela é um fluxo de pensamento. Então, assim, ninguém nunca imaginou uma pombagira
escrevendo em fluxo de pensamento, fluxo de consciência, né? Eu acho que ninguém nunca imaginou uma pombogira escrevendo em nenhum estilo. Exato. Né? Mas esperavam outras coisas, e a ideia era quebrar esse preconceito. E depois vem um roteiro de série de TV, linguagem audiovisual, e termina com poemas. Foi uma experiência muito agradável fazer, assim, bem divertido nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu procurei também meio que quebrar alguns estereótipos Procurei levar algumas informações, né? O livro retrata o primeiro centro de Umbanda do Brasil, que foi depredado depois, que foi destruído. Tenta resgatar um pouco essa história, né? Mais uma vez, não é meu lugar de fala, porque eu não sou das religiões afro, não as represento, mas está ótimo, eu não tenho nenhuma vontade de só falar do meu lugar de fala, né? Eu escrevo para falar no lugar de fala do outro, para me botar no lugar do outro, porque eu acho que a empatia vem daí também, né? Sim. Senão, se eu não consigo me botar no lugar do outro, eu não sou empático com o outro. Se eu for falar só de mim, do meu terreno, da minha zona de conforto, eu estou falando comigo só. Mas esse livro, até hoje, ele está esgotado, vai sair uma nova edição dele agora, mas é um livro que eu gosto muito. E eu já ouvi, inclusive, de editor falar, Deus me livre, não me dá esse livro, não. Eu achei divertidíssimo. São boas histórias. Deu vontade de me levantar a capa e falar, bu! Tipo, sai daqui. Muito bom. Essa coisa do falso documentário, eu lembro quando saiu um filme que chamava Contatos do Quarto Grau, uma coisa assim, que era com a Mila Jovovich. E aí eles, não sei por que ideia que eles tiveram, que no começo do filme ela aparecia e dizia, olha, meu nome é Mila Jovovich, eu sou atriz, esse aqui é um filme, mas as filmagens amadoras que vocês vão ver aqui são reais. E não eram, mas as pessoas compraram, né? Que eram abduções, eram coisas absurdas. E o meu irmão ficou apavorado com o filme, assim, ficou em casa apavorado. E também, quando eu falei para ele que não era verdade, ele ficou irritadíssimo, assim, porra, me fizeram de trouxa, né? Isso é sensacional. Isso é sensacional, porque a gente já entrou já faz algum tempo, e não foi com fake news. Já faz algum tempo que a gente entrou na era da fusão entre realidade e ficção, onde esse campo se tornou poroso, onde você não sabe onde termina um e começa outro. E a gente tem que lidar com essa realidade agora. E ela vai piorar, né? Porque vem aí a deepfake, né? Sim. Vem as deepfakes. Então, a gente vai entrar numa realidade distópica, literalmente. Eu só espero que ainda tenha lugar para ficção convencional. Só uma observação que você está falando do lugar de fala e da empatia, eu concordo, e mais do que isso, né? A arte, ela tem que ter um salvo-conduto. Eu posso falar de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, e eu posso falar de um elfo, e eu tenho que ter essa liberdade para falar, porque senão nada mais faz muito sentido, né? Exato, concordo. Em seguida vem o calote. O calote que ele alterna duas histórias. Tem essa história do calote, que é também essa distopia onde as pessoas, do dia para o outro, todo mundo para de pagar suas contas. Me lembrou um pouco, assim, não a história em si, mas esse princípio, algo ali do final do Clube da Luta, né, quando eles decidem acabar com os cartões de crédito e tal. Também é outra história muito curiosa. Eu acho que você tem as melhores sinopses, assim, só falando da sinopse já é ótimo. Mas fala desse livro também. Esse aí, a minha inspiração não foi exatamente no Clube da Luta, apesar de eu já conhecer e ter usado, claro, alguns elementos, mas a minha inspiração foi Saramago, uma distopia que eu me inspirei muito nele. Calote são duas histórias, realmente, mas são duas histórias que se cruzam, né? É uma história particular de um mesmo evento, é a história de uma mãe endividada, de uma família endividada, de uma mãe com 2 filhos totalmente endividada, de classe média. Aí eu acho que eu posso falar de lugar de fala. Porque essa é uma realidade muito próxima, acho que da gente, de todo mundo, né? De quase todo mundo. Ao mesmo tempo, é uma outra história concomitante, que é uma história que envolve um enteado dela, mas que é uma história macro, né? Que é uma história de monitoramento de dívidas que, de repente, param de ser pagas e que você tem um escândalo, uma crise macroeconômica gigante no país e você tem um colapso. Na verdade, esse é um livro que se preocupa muito menos com a realidade econômica, com os fatos, e ele se preocupa muito mais com a ironia. E com aspectos fundamentais também da economia, que a gente não pode esquecer, né? Porque às vezes a gente está só no olho do furacão, olhando os juros, etc. e tal, quando a gente esquece que toda economia também é política, né? Ela é fundamentalmente política. Essa história de que a economia é uma ciência que por si só se dá conta,
É preciso dar uma situada de que não. Os economistas infartam quando ouvem isso, mas ela é uma ciência social e humana. E ela é um processo político. Ela é um processo totalmente político, ela é uma decisão política. E isso que o Calotti tenta mostrar nas suas histórias, né? É um livro que ele ficou pronto antes do Beijo da Pombagira. Ele estava pronto antes do Beijo da Pombagira. Eu tinha optado por publicar primeiro o Beijo da Pombagira. Mas ele já ali já ensaiava um pouco essa experimentação narrativa, essa coisa de oscilação de personagens e tal. Eu digo que é o livro da minha fase toque, porque os capítulos das duas histórias eles têm exatamente o mesmo tamanho. Eles são espelhados. E é um livro que eu cortei 80% dele. Nossa! E na hora que eu fui publicar, ele é um livro que tinha 80% a mais de páginas. E foi a primeira vez que eu meti uma faca tão dura, assim. Tipo, não, isso aqui, nada disso aqui vai entrar, nada disso aqui vai entrar. Joguei fora, fiz um ritual, um exorcismo. E eu confesso para você que eu não tinha muita expectativa desse livro, não. Eu lancei esse livro no meio da pandemia, logo depois da gente lançar a antologia Antifascistas, né? Eu lancei logo depois, no meio da pandemia, assim, eu preciso lançar alguma coisa, eu preciso me manter ativo. Mais por mim mesmo, pela minha saúde mental, do que propriamente por mercado literário ou qualquer outra coisa. Eu preciso estar em atividade, preciso estar fazendo as coisas. E eu não tinha grandes expectativas em relação a ele, até porque eu já estava olhando para frente, mirando para frente, mas ele acabou ganhando o prêmio Júlia Lopes de Almeida da UBE Rio, né? Fiquei super feliz com isso. Ele acabou despertando a atenção de um professor de literatura da Federal de Minas Gerais, o Edson Oliveira, que fez um texto maravilhoso sobre ele, maravilhoso, um artigo maravilhoso sobre ele, que virou pós-fácil numa segunda edição. Uhum. Eu nem tinha expectativa que ele fosse ter uma segunda edição. E agora ganhou o selinho lá do prêmio e tal, então acabou sendo uma surpresa boa. É um livro que eu tenho uma relação afetiva com ele, mas eu não esperava. Ele me deu mais presentes do que eu imaginava que ele fosse dar. Então tá ótimo, maravilha. Eu não tinha muita expectativa de prêmio literário, nada disso, porque imagine, né? Imagine um livro sobre calote num prêmio de uma fundação de banco, escala de banco. Então, mas aí as coisas acabaram acontecendo. Eu gosto muito dessa palavra, sabe? Calote. Ela parece muito. Eu adoro. Eu também adoro. Quem gosta muito desse livro, quem fala toda hora desse livro para mim é a Maria Valéria Rezende. Ah, que massa. Ela toda hora manda mensagem assim: vamos dar o calote? Vamos dar o calote? A gente precisa dar o calote? E eu acho fofo da parte dela. Ela gostou muito do livro. Agora chegando no Criogenia de D, até fiz uma colinha. Ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, né? Porque eu sou ruim com título, cara, de lembrar de título. Sou péssimo, péssimo. Mas o Criogenia de D, eu não me arrisco a fazer uma sinopse. Não arrisco. Eu li recentemente, inclusive. Não me arrisco nem a dizer exatamente os temas. Eu só diria que ele é um livro muito sobre o fazer literário também, né? Ele tem essa pegada, mas eu vou pedir para você fazer a sinopse, porque eu não vou me arriscar, não. Olha, o livro tem uma sinopse, digamos assim, oficial, uma estrutura dorsal, mas, na verdade, o que interessa é o subtexto da sinopse, né? Uhum. Teoricamente, é um livro sobre uma personagem, eu digo uma só para utilizar o critério linguístico, né? Uma personagem que não se define em gênero. Sim. Não que ela não tenha gênero, ela não se define em gênero na história, porque ela alterna a narrativa em primeira pessoa e ela alterna substantivos e adjetivos entre artigos e adjetivos e substantivos entre o masculino e o feminino o tempo inteiro. Ela conta as histórias dos seus relacionamentos, dos seus 5 maridos, né? E de outros que vieram depois. E ao contar essas histórias, na verdade, o que ela está trazendo são dramas contemporâneos que considero muito, muito relevantes, que, de certa maneira, são políticos também. A gente está falando aí de formas de relacionamento modernos, contemporâneos, fluidos, mas que, ao mesmo tempo, também são liberais, capitalistas. Há um questionamento no livro se nós nos relacionamos ou se nós consumimos o outro. Com quem a gente se relaciona? Se a gente se relaciona com uma outra pessoa ou se a gente se relaciona com um espelho do que somos e com uma prateleira do que queremos a partir do que não somos. Então, Deia, na verdade, é uma personagem que transita contando a sua história, ela conta a história dos seus casamentos frustrados, e ao falar das histórias dos seus casamentos frustrados, ela se propõe como a elaborar uma vingança
e a vingança vem, né, a criogenia vem dessa história da vingança, que é o congelar-se pela literatura. A literatura escrita congela, e aí também as referências metalinguísticas, né, meta-referenciais do livro, e ela faz uma analogia com o que eu considero a maior de todas as vinganças literárias, que é o suicídio da Ana Karenina, de Tolstói, que é assim a vingança das vinganças das vinganças, que é você entregar a própria vida amaldiçoando a outra pessoa com a sua própria morte, jogando uma culpa que não é passível de solução, né? Entregando a vida em nome de uma vingança. E ela pretende fazer isso com uma morte que é uma morte pela literatura, que é o desfazer-se como personagem, como pessoa, para se fazer como personagem. Então, o livro gira em torno das suas histórias pessoais nesse sentido. É um livro de fluxo de consciência, pensamento. É um livro que utiliza também muito do aparato físico, do suporte físico como comunicação. É um livro que abusa dos espaços em branco, que abusa dos tamanhos de fontes, das estruturas das frases, das pontuações, com o objetivo de comunicar nesse sentido. Foi o meu livro até então, até aquele momento, mais radicalizado, assim, digamos, no sentido narrativo. Eu não esperava, eu não sabia qual a reação que teriam a partir dele, né? E foi uma surpresa enorme ao ver toda a reação, toda a celeuma em torno do livro. Foi muito interessante ver isso, né? São mais de 100 resenhas em menos de um ano. Isso é bem relevante. Tem um monte de análises e é muito legal, porque o livro não é mais meu, né? E são tantas análises diferentes, tantas análises profundas, que acabam virando parte do livro mesmo. Coisas ali que eu achava que não faziam sentido e que fazem, que estão ali que realmente fazem sentido. Essa questão da alternância de gênero linguístico também causou um impacto muito grande, também levou o livro a muitas análises. Ele foi lançado em junho do ano passado, entre maio e junho do ano passado, né? E foi assim, menos de um ano, ele já acabou de ser lançado na Argentina, foi traduzido pela Amália Sato, que é a tradutora de Clarice lá. Está acabando de ser editado em Portugal, tem outros países aí na fita também, virou peça de teatro, então tá uma confusão, que eu estou muito feliz, mas ao mesmo tempo também muito confuso com tudo isso que tá acontecendo ao redor do livro, né? Ele está sendo considerado um dos cases mais importantes de literatura independente. São poucos livros de literatura independente que você vê que conseguem furar algumas bolhas, né? Acho que o último caso que teve nessa repercussão, claro que vendeu muito mais que o Criogenia, mas o Criogenia teve outras repercussões por outros caminhos, foi o Peso do Pássaro Morto, né? Lá da Aline Bay, da Editora Nós. Se não me engano, foi 2017. Então, são pouquíssimos casos de livros de mercado independente que tem muitas reimpressões, que tem traduções rápidas, muitas resenhas, muitas repercussões. E eu acho isso o máximo, eu estou achando isso maravilhoso, porque é assim que tem que ser, o mercado independente precisa disso, precisa ter isso. A gente não pode ficar só girando em torno das grandes editoras. É muito bacana, mas eu acho que hoje a literatura nacional contemporânea ela tá girando os seus grandes talentos ali, em torno da literatura independente. Então é muito legal que ela seja cada vez mais valorizada, que ela alcance cada vez mais pessoas. Falei, não sei se eu disse nada, mas Não, disse. não é um livro fácil de sinopse mesmo. Não, não é. Não é, por isso que eu escrevi. E realmente, eu entendo, assim, é um livro que ele abre muitas possibilidades, assim. Não é um livro de maneira alguma fechado. Eu, particularmente, fiquei realmente mais focado nessa questão dessa metalinguagem literária. Mas eu entendo que as pessoas possam ir por diversos caminhos diferentes. Tem algo de poético também na linguagem. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, não sei se existe uma explicação para isso, se é só um recurso estético, a ausência de maiúsculas no livro, assim. Por quê? A personagem diz, num determinado momento, que ela teve uma vida minúscula. Ela se considera como uma vida minúscula. Na verdade, ali, eu acho que são as duas coisas. Eu quis provocar esteticamente mesmo, dificultar a leitura de propósito. Dificultou para mim. Em alguns momentos eu passava direto pelo ponto final, eu não percebia que tinha um ponto final. Pois é. E, nossa, foi difícil. Em alguns momentos a ideia é essa, mas em outros momentos também é dizer que as letras, os desenhos das letras, os espaços físicos, eles não estão ali só por acaso, né? Eles têm uma função. Eles têm uma função simbólica também. Por que existem maiúsculas? Por que existem minúsculas? Por que há essa diferenciação? É só por pontuação? Ou elas querem dizer outras coisas? É só para diferenciar? Para você conseguir enxergar? Você conseguir parar no ponto?
Ou há outra coisa? Por que, por exemplo, a gente, nas redes sociais, na linguagem de internet, agora a gente relaciona letras maiúsculas a grito? Está gritando, para de gritar, deixa de ser mal educado, né? Se você só usa letras maiúsculas. Então, a estética é permeada de simbologia, ela é permeada de signo, né? Ela tem signo. Então, eu queria explorar isso, queria explorar esse terreno em várias possibilidades. Não está longe de ser uma novidade, né? Muita gente publica em minúscula, já publicou em minúscula vários livros nesse sentido. E tem momentos em que D publica só em maiúscula também. Ela vai escrever só em maiúscula, tem momento que ela vai escrever sem vírgula, tem momento que ela vai escrever com vírgula. Eu costumo dizer que eu gosto de brincar com... Brincar é ótimo, né? Parece que eu estou fazendo uma maldade e tal. Mas eu gosto de mexer com a respiração do leitor. Eu sei que corro risco, porque ele pode simplesmente não gostar da brincadeira e parar de ler. Mas isso faz parte, os riscos fazem parte. Agora, se ele for à frente, ele vai mais ou menos entrar na brincadeira, vai entrar no ritmo de leitura que eu gostaria que ele tivesse. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Foi um recurso que eu queria usar já há algum tempo e coloquei no Criogenia, né? É um livro que usa esses recursos com esse objetivo. Está tudo ali muito conectado, sabe, nesse sentido. Foi tudo muito bem pensado, junto com a editora, inclusive, né, no projeto gráfico, como é que a gente vai produzir isso, o que a gente vai fazer, que efeito a gente vai produzir e tal. Foi bacana que eles compraram 10 ideias, eles são mais malucos que eu, então fomos embora e fizemos. Falando no projeto gráfico, eu queria só que tu comentasse da capa. Eu acho a capa muito bonita, assim, muito diferente. Como foi que surgiu essa capa? A capa surgiu, eu ainda estava escrevendo o livro, né? A capa é um quadro do Ismael Neri, de 1931, se não me engano, não me recordo se é 30 ou 31, se chama Figuras em Azul. Ismael Neri é um modernista, né? Um modernista muito bem conceituado na pintura, mas que ficou praticamente 50 anos esquecido. Morreu muito cedo, teve uma vida muito problemática, muito polêmica, com a sua mulher, a Dalgisa, que também é artista sensacional, escritora sensacional. Ismael Neri foi descoberto depois e ganhou muito prestígio. A arte dele ganhou muito prestígio, a pintura dele ganhou muito prestígio. E foi assim, quando eu bati no Figuras em Azul, eu olhei e falei, é D, eu preciso, eu quero que seja essa capa, eu quero que seja essa capa. E quando eu cheguei para o meu editor, eu já cheguei com a capa. Eu já cheguei com a capa, eu já cheguei com a autorização da Pinacoteca, eu já cheguei com tudo, tudo. Falei, é isso aqui, acabou. Ele fala, mas cara, velho, ele fala assim, tu é assim? Eu falei, é porque a capa faz parte da história e é desse jeito que vai ser e não tem como. Para mim foi identificação à primeira vista, assim, tanto pelo aspecto de gênero, né, pelo mistério em relação à questão do gênero, tanto pela cor, pelas cores frias, quanto pelas formas, quanto pelo conteúdo do livro no sentido estético, no sentido que estava se aproximando muito do modernismo, se aproxima muito do modernismo, e a gente estava aí justamente, a gente está, né, nos 100 anos do modernismo brasileiro, então também era algo muito emblemático, e aí esse foi o motivo da escolha da capa. Tanto que agora em Portugal também vai se usar um outro quadro do Ismael. A gente está usando um outro quadro do Ismael para retratar a edição. Na Argentina, não. Eles resolveram ir para outro caminho completamente diferente. É muito, muito interessante isso, porque cada povo, cada país tem uma interpretação sobre aquilo, né? E a Argentina não vê essa história como uma história muito concreta no sentido modernista. Então, os argentinos não veem, meu editor argentino não vê nesse sentido. Então, a capa é bem mais abstrata. Ela é bem mais abstrata, tem um nível de abstração muito maior. E em Portugal, o que se usou de Ismael Neri é muito mais da primeira fase dele, é muito mais sombrio, assim, uma pintura muito mais sombria, muito mais quase gótica, assim, pesada, fechada, mas linda também. Então eu estou vendo assim diferentes vertentes, né, diferentes formas de interpretação do livro, que é muito bacana. Quais, então, agora os teus projetos para o futuro? Tu falou que tem esse livro que é lançado no ano que vem, né? Pode falar alguma coisa dele? Eita, na verdade assim, eu não sei ainda muito o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer? Na verdade, eu tenho dois projetos, dois livros, né? Um deles que é mais novo, outro que eu estou adaptando. Um deles é bem político, no sentido clássico da história. Ele trata das jornadas de junho de 2013. E o outro, ele é um fluxo de pensamento mais radical do que criogenia, Nossa. digamos assim. E ele é um livro que trata de violência verbal.
mas são 2 projetos que eu ainda não sei qual é o futuro deles, assim, como é que eles vão sair, quando vão sair. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, ainda preciso avaliar algumas coisas, ver qual eu vou publicar, o que eu vou fazer, eu ainda não sei. Não sei exatamente, eu acho que eu ainda prefiro esperar um pouco, né? E assim, como se eu tivesse algum tipo de autonomia sobre isso também, né? A menos que eu fizesse a publicação, não tem, não depende só de mim. Tem outras pessoas envolvidas nessas histórias aí. Mas são esses os projetos, em princípio, para o ano que vem. Vamos ver o que acontece. Leonardo, obrigado pela sua presença. Foi muito legal a conversa. Parabéns por todos os livros, mas pelo sucesso do Criogenia, né? Por tudo que você está alcançando. Espero que alcance mais. Obrigado. Eu compraria um livro só de sinopses tuas. Seria sensacional. E quando você estiver lançando aí os próximos projetos, ano que vem, volta aqui pra gente conversar sobre eles, sobre o que tiver de novo. E é isso. Muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado. Foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho e até a próxima. Até a próxima.